Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Uma maravilhosa noite a todos vocês. É um prazer enorme estarmos reunidos aqui, junto a Deus, junto à espiritualidade superior, junto a vocês, é claro. Para quem ainda não sabem quem somos nós, né? Eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, que depois também vai falar um pouco, e junto da espiritualidade superior, para que possamos então fazer o Evangelho no lar. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho é sempre feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário. Pode ser feito em família, pode ser feito com amigos, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com Deus e com a espiritualidade superior, para que juntos a gente possa trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a presença de todos vocês, aos comentários, a essa união de pensamentos, essa corrente energética que se forma através das nossas intenções, que vai criando então essa atmosfera leve, para que a espiritualidade possa trabalhar muito melhor, né? Então vamos elevar nossos pensamentos, vamos pedir que seja um evangelho de muito amor, de aprendizado, e que a gente possa sair desse evangelho sentindo a presença de Deus, nos sentindo muito melhor também. Gratidão a todos os comentários deixados para nós, gratidão ao desprendimento da Maria do Carmo, que sempre deixa o capítulo que foi lido, né, e que foi falado do Evangelho. Então a gente agradece muito a todos vocês, muito a companhia. E vamos então, agora, já esquecendo dos problemas que tivemos durante a semana, durante o nosso dia, vamos entrar agora nessa sintonia, numa sintonia de amor, de paz, pedindo a Deus que seja um evangelho de muita luz, que seja leve, tranquilo para todos nós. Vamos então à nossa prece. Hoje com a participação da Isabela Araújo. Ela coloca que dia 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, ou seja, foi ontem, né? Então ela pede para que a gente faça essa prece. O Francisco de Assis, São Francisco de Assis, foi o padroeiro dos animais.
Então vamos à prece de São Francisco de Assis. Agasalha minha alma na concha de tuas mãos, tal como se fosse um pássaro perdido em busca de abrigo. Acalenta meu coração junto às dobras do seu manto, como a um cordeirinho em busca de paz. Fala-me com ternura, como fizeste aos peixes, para encher de doçura e saber o meu entendimento. Apacenta as minhas imperfeições, como o fizeste com o lobo, deixando-o carinhosamente a teus pés. Eleva os meus pensamentos nas asas dos pássaros que voam pelos céus. Prosta o meu orgulho sobre a relva verde do chão. Abre meu coração ao teu exemplo, como se disseram as corolas das flores para o orvalho da manhã. Entende-me as tuas mãos para que te siga sem esmorrecer pela estrada do amor e da paz e da humanidade. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, mas vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos dando continuidade ao capítulo 10. Agora vamos ler o item 9 e o 10. O cisco e a trave no olho. Capítulo 9. Desculpa, item 9. É o capítulo 10, tá, gente? Item 9. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como podem dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas! Retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho de seu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5. Item 10. Um dos defeitos da humanidade é ver primeiro o mal alheio, para depois ver o seu próprio. Para fazer um julgamento correto, seria preciso que o ser humano olhasse seu interior num espelho, se transportasse de alguma forma para fora de si mesmo e, considerando-se como outra pessoa, perguntasse: o que eu iria pensar se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, é o orgulho que faz com que o ser humano disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse comportamento é totalmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e tolerante. Não faz sentido praticar a caridade de maneira orgulhosa, pois a caridade e o orgulho são sentimentos que se neutralizam um ao outro. Aquele que é orgulhoso não consegue praticar a caridade. Um ser humano bastante vaidoso, que acredita possuir qualidades superiores, não consegue ressaltar o bem em outras pessoas, pois isso poderia ofuscá-lo. Assim, prefere ressaltar o mal que poderia promovê-lo. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, ainda impede a manifestação de muitas virtudes. Ele é a razão de quase todas as más ações do ser humano, e foi por isso que Jesus se dedicou tanto em combatê-lo. O orgulho é, sem dúvida, o principal obstáculo ao progresso da humanidade. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos de novo, né?
Eu acho que esse item, o versículo ali que a Janete leu, eu já não sei mais qual, porque ela conseguiu me confundir, do Mateus, o item 9, né? O versículo aquele do Mateus, capítulo 7, dos versículos 3 a 5, é um dos mais utilizados no nosso planeta, sobre como falar com o nosso semelhante, sem que a gente não cometa uma insensatez humana, que é de julgar os defeitos dos outros. No Espiritismo, que se alinha com esses textos da Bíblia, né, nos comenta que a gente tem que primeiro nos se reconhecer, né? Conhecer os seus próprios defeitos. Até esse ponto, a gente poderia dizer, tá, eu até reconheço que eu tenho defeitos, mas aquele lá comete coisas absurdas, grosseiras, né? Erros grosseiros. Mas aí a gente se lembra, né, que Jesus combateu esse tipo de orgulho. Naquele texto lá, naquela parábola que ele fala que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Entenderam? Então, cabe a nós, como seres humanos, entender que a humildade e a autoavaliação são essenciais para o nosso processo de crescimento espiritual. Olhar para dentro e reconhecer os nossos próprios defeitos antes de julgar os outros é o primeiro passo. Porque com o tempo a gente adquire uma certa compaixão pelo semelhante. Quando a gente se cala assim, ao invés de chegar e querer botar o outro na parede e crucificá-lo, né? Por um motivo ou por outro, a gente vai pensar, né, que nós também cometemos erros. Podem não ter sido os mesmos erros que essa pessoa cometeu, mas nós também cometemos erros. Então a gente tem um pouco de tolerância, um pouco de compreensão, né, a cada situação, porque parece que o plano espiritual adora colocar a gente nessas situações, né? Quando a gente resolve tomar partido de algo, né? Eu quero mudar minha vida, parece que todos os desafios se apresentam para a gente. É aquela velha história, né, de que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, estejam preparados, né, para olharem para dentro de si a todo instante. Tá no meu serviço, aí chega um cara atrasado e você vai querer julgar ele, criticá-lo, sendo que você também pode chegar atrasado, já chegou atrasado, ou já fez outras coisas erradas, né? Que direito? Por quê? Entenderam? Um pouco de compaixão, um pouco de tolerância. Tá? O orgulho, ele impede as pessoas de enxergarem com clareza. Vocês já sabem que o orgulho, ele é praticamente citado direto em todos os textos do Espiritismo. É uma coisa que a gente tem que combater. A pessoa que é orgulhosa, ela acha que tem razão e não escuta o que os outros pensam ou não pensam, e nem leva isso em consideração. Ela está certa e acabou. Isso acontece nos relacionamentos, acontece nos relacionamentos amorosos, acontece nos relacionamentos de amizade, acontece
relacionamento profissional. Então a gente tem que, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, engolir, reconhecer que está sendo orgulhoso, engolir isso, porque o orgulho só nos prejudica. E a gente achar que a gente não comete os mesmos erros que os outros só nos faz sermos, ou termos a sensação de sermos orgulhosos, o que nos impede, na hora que sair daqui e retornar para o plano espiritual, nos impede de estar numa melhor condição, tendo que passar por outras experiências, né, em outros lugares para poder desenvolver certas habilidades na vida, para depois termos um direito a uma encarnação já um pouco melhores do que saímos, porque é assim que a gente volta para cá. Então, o texto lido pela Janete, ele nos lembra da importância de refletir sobre os nossos próprios atos, sobre as nossas próprias atitudes, né? E de buscar constantemente melhorar o nosso caráter e nossas relações com os outros, gente. Não é somente nós mudarmos, mas a nossa relação para com os outros. Seguindo os ensinamentos da espiritualidade, ou os ensinamentos espirituais, né, que nos enviam conselhos na forma de sensações de que estou sendo demais, estou agindo de forma errada, né? Então a gente tem essas indicações, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de guia, né? Esses guias assim que vêm para um caminho de crescimento espiritual, de evolução. Então, quando a gente pensar em falar dos outros, a gente tem que lembrar que nós também cometemos erros. E o ajuste que nós temos que fazer é entre nós e Deus. Como quase tudo nessa vida vai ser entre nós e Deus. Certos segredos, certos comportamentos, certos pedidos de perdão vai ser por intermédio de Deus, direcionando a Ele. Então, nós devemos agir em nossa vida e trabalhar a nossa vida com aquela frase de Jesus: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Isso vai estancar um pouco o nosso orgulho, porque a gente vai parar só um pouquinho. O mestre disse isso, por que eu vou querer criar uma nova ordem na maneira de atuar, maneira de agir as coisas? Bem lembrado, né? Isso encerra meu comentário, mas bem lembrado ali. Como é que é o nome da pessoa aqui de oração? Tu lembra? Isabel? Isabel, não me lembro do sobrenome. Isabela Araújo. Bem lembrado, né? Dia de São Francisco de Assis, né? O padroeiro dos nossos amigos, dos animaizinhos, né? Nós temos tanto carinho, tanto amor, deveríamos de ter pelo menos, tratar com respeito, com consideração. Alguns animais são como filhos para algumas pessoas, estão em cota de maior carinho e amizade, né, do que contra outras pessoas. Então, os animais têm esse status de estarem tão próximos e em alguns casos até em superioridade a nós, seres humanos. Então, que todos possam aproveitar esse momento e lembrar com carinho e atenção daqueles amigos que nos cercam, que são carinhosos, que estão ali em volta, que nos alegram, que nos retiram de certos abismos, né, que a gente se entra. Às vezes aí tu vai conversar com teu amiguinho ali, né, e você se sente melhor,
e Ele está sempre ali do teu ladinho. E que todos animais sejam agora abençoados, todos os pets de vocês sejam irradiados com muita luz pela equipe, por todos os nossos amigos que trabalham com o Evangelho, para que todos possam receber aquela boa energia e possam sentir-se melhor. E se alguns animaizinhos já estão na sua hora de se despedir, que acalme o coraçãozinho dos seus donos, né? Dos seus companheiros, seus parceiros, para que possam partir em paz, e aqueles que estão, que possam trazer sempre mais e mais alegrias. Vamos dizer assim, vice-versa, né? De ambos os lados, né? Que assim seja. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos aqueles que fizeram seus pedidos de atendimento de saúde sejam atendidos. Tanto faz se colocaram isso no comentário ou se guardarem seus pensamentos para na hora que estiverem fazendo o Evangelho manifestar seu pensamento para essa equipe. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa atender a todos que precisam, né? De uma forma ou de outra, conforme merecimento, de um jeito ou de outro. O importante é que todos nós possamos aprender a caminhar nessa jornada, sempre de cabeça erguida, dando valor à vida, que é tão importante, que é o básico da nossa jornada de evolução, e que todos também sejam atendidos em suas aflições, seus desamparos, que se sintam melhor ao escutar esse Evangelho, que possam manifestar gratidão pela vida e que possam também manifestar vontade de melhorar, de ser um ser humano melhor. E, em especial, hoje também a gente pede um atendimento a todos os nossos amiguinhos, né? Aos nossos animaizinhos que fazem parte da gente, da nossa família, da nossa jornada. Que
todos sejam amparados e tratados, bem tratados. Que assim seja. Eu voltarei depois do Evangelho, tá? Só por causa que eu vi um comentário, eu queria falar sobre ele um pouco. Ok? Até lá então, tenham todos uma excelente semana. Para aqueles que forem encerrar, que está encerrando agora o Evangelho, com um passe musical. E até a próxima quinta. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou o programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br Oi, estamos de volta então.
Primeiro, eu quero dar as congratulações, né, para a aniversariante, que é Regina Mello. Regina Mello, parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida, muita alegria, muitas coisas boas em sua vida, tá? Então, parabéns, Regina. Vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta, tá? Foi uma indicação do Eloy. O Eloy indicou para que a gente assistisse o Dr. Rubens sobre energia. E eu achei isso interessante porque a gente tem que abordar esse assunto de energia, tá? Não pelo lado místico, ok? Não é uma coisa mística, nós estamos falando sério. Vamos lá. Existe a energia? Existe, é óbvio. Nosso corpo, ele é um centro de energia. Ele é um aglomerado de energia. A física quântica explica e fala muito sobre as coisas que acontecem em torno do nosso pensamento, dos nossos desejos, das nossas forças de atração, tá? Porque existe essa energia que pode mandar longe, que pode atingir longas distâncias, assim como curtas, e energias que podem ficar trancadas, sugadores de energias, né? Que é a pessoa que se sente sugado assim quando está perto de outras ou em algum determinado ambiente, porque as energias são misturadas, tá? Então, vamos ali. O Espiritismo trabalha com o nosso pensamento, a nossa maneira de agir. Entenderam? O Espiritismo cuida da nossa evolução, dos nossos atos, do nosso comportamento, da nossa atitude perante as pessoas. E quando a gente tem algum problema físico, tá? A gente procura o quê? Um médico, tá? Existe sim o tratamento espiritual para problemas físicos, existe. Mas sempre tem que ser tratado primeiro a parte do espírito ou do perispírito que está afetando aquela parte do corpo e assim por diante, tá? Mas existe o médico, óbvio. Os médicos também são espíritos encarnados que estão aqui para trabalhar, para atuarem, para ajudar o nosso corpo para que o nosso espírito continue vivo e executando a sua evolução, para que ele possa chegar, né, dentro dos seus limites de atitude até o final do seu período, antes de fazer alguma coisa errada, ou sofrer alguns acidentes, algumas coisas que intercalam no meio do caminho, tá? Então o médico cuida da nossa parte física. Agora tem aqueles outros tipos de terapias que trabalham com a nossa parte energética. Tem a ver com o espiritismo? Não, espiritismo, doutrina, pensamento, evolução espiritual, entenderam? Aí a gente tem o quê? O site do Luz Espírita, tá? Para quem não conhece, é o www.luzespirita.org.br. Tá na telinha aí de vocês ali, né? Da Santa Ceia ali embaixo, tá lá. É só entrar, tem cursos, mas todos eles são voltados para o teu raciocínio, para o teu pensamento, para te poder considerar qualquer ato que tu vai fazer, né? Para entender um pouco da ação e reação. Entenderam? Então, vamos ali, tem cursos. O Eri está toda hora colocando cursinhos de espiritismo, de desenvolvimento da parte filosófica e outros aspectos, né? Trabalha tudo com aquilo que tu possa pensar, tentando ajudar as pessoas a enxergar um mundo melhor e agirmos de modo melhor na evolução espiritual. Agora nós temos, né, outras partes que é os terapeutas de energia, né? Por exemplo, esse Dr. Rubens que é citado, tem vários aí na internet que trabalham com isso. A minha própria filha, já falei com vocês, tá? O Instagram dela é Amanda Zaine. Ela trabalha com isso, dessa parte de energia. Ela sabe do nosso, ela também trabalha conosco no Espiritismo aqui, mas ela tem o trabalho dela, da Amanda Zaine, de trabalhar com energias das pessoas. Isso é uma outra coisa. Assim como muitos outros que estão na internet, que tem, né, que faz serviço, assim como esse próprio Dr. Rubens. Mas é bom que a gente saiba que o Espiritismo nosso é o desenvolvimento do nosso caráter, da nossa evolução. É uma coisa. Quem cuida do nosso corpo físico são os médicos da Terra. Temos auxílios dos médicos espirituais, com certeza, que são médicos que já foram médicos da Terra, que estão auxiliando, estão ajudando
a gente pede com autorização. Temos auxílios de médicos da parte energética? Com certeza, também temos. Mas tem lá aquela equipe, tem lá outra equipe. Entenderam? O nosso caminho com o pensamento, com o desenvolvimento da doutrina espírita, é simplesmente o nosso comportamento, nossa filosofia de vida, nós sermos responsáveis pelas coisas que a gente faz e nós entendermos como é que a gente faz para poder atrair coisas boas em nossa vida, através de nossos atos bons, e sabermos, né, que isso é ação e reação e todo aquele conjunto de informações que temos lá dentro das obras de Kardec, que foram, né, ditadas pelos Espíritos para poder nos orientar, seguindo, claro, né, o Mestre Jesus. Ok? Então eu só queria fazer esse comentário para que, né, vocês entendessem que são assuntos, sim, dos mais variados da internet. Mas o que a gente aborda aqui é uma coisa, eu vou sempre abordar isso até o fim. Ah, eu recorro ao médico do plano? Recorro. Estou tratando médico. Recorro à minha filha? Recorro também. Parte energética. E o espiritismo é minha alma, é o meu trabalho, é minha vida, é para aquilo que eu me dedico, para o meu crescimento, né? E tem minha vida normal, agindo. Só que eu sempre boto para pesar todas as coisas que eu faço, entende? Então eu recomendo aos senhores que, por favor, né, expandam a mente para tudo, né? Façam os cursos ali do Luz Espírita, e também tem outros cursos, né, de espiritualidade, de espiritismo na internet, de vários. E tem muitas palestras, tem muita coisa boa para tirar proveito, gente. A palestra é um caminho mais curto que tem, né, para poder tu chegar até um ponto, para te entender certas questões. Não é só uma pessoa, são várias falando, entendeu? Não é só uma opinião, são várias opiniões, e daí a gente vai se moldando, ok? E hoje eu queria fazer uma coisa muito legal. Às vezes eu tive vontade de ler os nomes das pessoas. Eu quero agradecer a Irani, que deixou um texto bem interessante, a Janaína Mota, a Samara Loyola, que deixaram textos interessantes, mas eu queria também dar um oi especial para essas pessoas que sempre nos acompanham aqui, que colocam seus comentários, a Isabel Ribeiro, a Dinorá Sobral, Clotidizinha, a Priscila Lopes, o Eloy, né, que eu acabei de falar, a Elaine Cristina Sturari, a Senira Marisa dos Santos, a Sônia Palmeira, a Miriam Risse, Maria Santana, Humberto Teles, Silmara Martins dos Reis, Heloísa Cosa, Sabrina Tavares Lima, Madalena Gianella, Luiz Oliveira, Simone Lucas, Lúcia Elizabeth de Andrade, a Babi Cardoso, né, ela até comentou que caiu como uma luva o evangelho passado para ela, obrigado. Caroline, não é meu trabalho é deles, né, mas obrigado pelo comentário. Caroline Bittencourt, Cleide Zanin, Rony Rodrigues, Nerice Andrade, nossa amiga Nerice, Ivana Satibusso, a Vanessa Comodo, a Lila Fernandes Campos, o Cabral do School Spider Estudos, né, Cabral Canoense aí, a dona Cleide Pagnoni, a Ana Carla Ângelo, Eduardo Colucci, Marineide Sabatini, Dodora Barbosa, o Pedro Lessa, oi Pedro Lessa, pediu um oi, já me lembro do oi da Anice Mangabeira, a Nazaré, ao professor Carlos Roberto Souza, Yara Perim, Shirley Alves, a nossa dona Shirley aí, ao Alex Vendas, a Rose Fantato, a Ivone Pérez, a Ângela Tavares, Sirlene de Almeida, a Cristiane Junqueira, a Mônica Bonfim, a Ângela Tavares, Francine Alberti, Marília Stedlin, a Dulcinéia Barbosa, Neide Moraes, a Eliane Moreira, Paulo Andrade, a Vera Lúcia Souza, Cadu Maranhão, Edivaldo Silva, a Cida Barbosa, a Deia Fal, o Jaime Seara Rodrigues, Dileia Aparecida, ao nosso querido e amado Eugênio Lico, a Vanderlei Aleixo, está sempre pedindo um joinha, obrigado Vanderlei, ao Carlos Alberto Souza, Antônio Fernandes, a Rosângela Mikulik, Andréia Nara e Alcindo Mendes Gonçalves, Vanusa Bezerra Martins. Eu acho que eu falei quase todos os nomes, tá? Consegui ler aqui, muito obrigado. Eu sempre tive vontade de ler assim, de ler todos os nomes, sabe, que fazem comentário, mas que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês, com muita paz e com muita alegria. E até quinta-feira que vem, pessoal.